Olá, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje o Pod Giza irá abordar um tema tão pouco conhecido na sociedade. Somente quem vivencia, seja no grupo de amigos ou em família, que conhece mais sobre ele. Nós falaremos sobre a Síndrome de Edwards, que na verdade, como outras síndromes, acontece assim, geralmente essa alteração genética no ser humano. E para isso eu trouxe uma das pessoas mais especiais da minha vida, que é a Silvia Pomaroli, uma grande amiga que teve essa vivência em sua família e abordará esse tema aqui com a gente. Sil, agradeço de coração, tá? Você ter se disponibilizado a trazer a sua história aqui para o pessoal, passando suas vivências, seu conhecimento e a sua mensagem aqui para a turma, tá? Obrigada, Gi, por fazer parte do seu programa. Para mim é uma honra estar aqui e é uma felicidade falar da história de alguém que nos deixa muita saudade, mas também nos deixa muito ensinamento, né? E muitas vezes a gente fala de uma síndrome tão pouco falada, que às vezes é debatida como incompatível com a vida. Nós vamos ver que ela não é bem assim. Então eu agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Pessoal, eu sou a Silvia Pomaroli, sou esposa do Wellington, mãe da Eduarda, do Luca e da Maria. Ah, isso aí, Sil. Gente, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre síndrome, né? O que acontece? Nós, os seres humanos, assim, geneticamente falando, para ser compatível, nós temos 23 pares de cromossomos, né? Ou seja, totalizando 46, que são 23 do papai e 23 da mamãe. E o que acontece? Então, eu vou falar de uma que é a mais conhecida e de fato é de maior frequência com relação à síndrome, que é o síndrome de Down. O que acontece? No parzinho 21 dele, ele tem 3 cromossomos, ao invés de 2, de seguir o par, chamado de trissomia do 21. E a segunda de maior frequência dessas síndromes, dessa alteração genética, é a síndrome de Edwards, que no par 18 ele também tem um cromossomo a mais, também chamado de trissomia do 18, né? Sil, mas um detalhe, quem é envolvido, com relação a essas síndromes, a gente tem uma fala muito carinhosa a respeito. A gente fala que esse cromossomo a mais é o cromossomo do amor, viu, gente? Tá? Ô Sil, você conhecia a síndrome de Edwards antes de ter o Luca? Na verdade, eu tive acesso a essa informação quando o Luca nasceu. Eu tive uma gravidez, aos 35 anos, 34, ia completar 35, saudável, com todos os exames feitos, que eram solicitados, bem assistida por um ginecologista, com os exames feitos, ultrassom na particular, tudo feito certinho, os laudos. E quando o Luca nasce, na ausência do choro dele, eu vejo o choro do meu marido e um corre-corre dos médicos. E naquele primeiro momento não era síndrome de Edwards, havia uma possibilidade infinita de síndromes. O que os médicos disseram: seu filho é sindrômico, eu lembro dessa palavra, ele é sindrômico. E a primeira coisa que a gente pensa realmente é na síndrome de Down. Que é de maior frequência, né? Exatamente, e eu realmente desejei que fosse a síndrome de Down, porque eu já conhecia a síndrome de Edwards. Quando a gente passa por alguma coisa nova, a gente vai buscar as referências. E as referências que eu tinha de síndrome de Edwards não eram felizes. Então eu trabalhei com uma pessoa que também a esposa engravidou. Eu lembro dele me contar, que a esposa estava grávida e que depois ele descobriu que o bebê tinha síndrome de Edwards, mas ele me contava que tinha 14 tipos de anomalia, não tinha salta-boca, desculpa, e outras anomalias. Então, esse foi o resgate que eu fiz. Quando me disseram síndrome de Edwards, eu já tinha essa referência. Para o meu marido não, para o Wellington não, ele não sabia do que se tratava. Agora, para mim já era um choque saber que a história podia se repetir. Até falando nisso, é claro que em primeiro momento foi o choque essa informação, né?
e que, como a Silvia disse, não foi detectado no pré-natal, nada, mas depois desse contexto do nascimento do Lucas, você foi tentar descobrir o porquê que aconteceu? E é o que? É alteração genética mesmo, que não é nada hereditário, não tem nada a ver com hereditariedade, tá, gente? A minha mãe teve, né, a minha irmã aos 42 anos, uma gravidez super saudável. Então ela não foi idade. O que os médicos dizem que realmente é como se fosse uma receita de bolo onde você coloca ingrediente a mais e o bolo desanda, e a receita desanda. Lógico que quando você está passando por isso, é a pergunta que você faz, por que eu? Né? E você vai perguntar para Deus por que eu, você vai perguntar para o médico por que a gente. Pelo meu médico, me conhecendo já pelo parto da Eduarda, ele dizia que, Silvia, se você soubesse, você estaria aqui do mesmo jeito. Para o geneticista, onde a gente foi buscar informações, fazer exames, até para saber se podia ter recorrência, se podia, né, ter um outro bebê, a estatística mostra que não tinha estatisticamente casos de ter uma repetição, mas também ninguém conseguiu fornecer uma informação por que aquilo aconteceu. O síndrome de Edwards, ela não é propriamente uma doença, ela é uma característica, é um material genético em excesso, mas sem explicação por que a gente, né? Depois a gente entende por que a gente. Exatamente. E Sil, assim, como que foi para você superar? Primeiro conta pro pessoal, assim, o tempo de vida do Luca, pro pessoal entender, né? Como que funciona, se alguns acabam assim tendo vida normal, alguns não. Como que funciona isso? O Luca, visivelmente, e assim, eu sempre falo, né, o amor é cego, a gente não via visivelmente que ele tinha alguma má formação. Obviamente, ele tinha uma má formação na orelhinha, onde a gente conseguia ver um dedinho característico da síndrome, que eles têm um dedinho bem característico, mas a gente não conseguia enxergar que ele era sindrômico. Mas ele foi desenganado pelos médicos, assim, logo nos primeiros dias. Ele tinha uma cardiopatia muito forte, essa era a maior deficiência dele, era a cardiopatia. E ele ficou com a gente por 19 dias. Se olhar, de novo, a gente sempre recorre às referências, a gente sempre recorre aos números, né? Estatisticamente, um bebê, menino, com síndrome de Edwards, cerca só de 3% chega ao final da gravidez. E o Luca, ele nasceu vivo, né? Ele trocou olhares, ele respondeu, né, os olhares, os estímulos, as canções que a gente fazia, e ele ficou esses 19 dias com a gente. Mas a gente conhece crianças que 14, outras 2 anos, então por isso que eu digo que não é tão incompatível com a vida. Né? Ela necessita de mais cuidados, mas ela tem o tempo necessário ali para preencher a gente de amor, se abastecer de amor, e eu entendo dessa maneira, e cumpre a missão, assim. A Silvia, se ela me permite, né, agora eu já tô falando mesmo, ela tem uma foto muito linda, segurando o Luca na mãozinha, você na mãozinha dele, né? Então ele respondia assim a todo o contato de amor que ele, né, que tinha da família toda. Sil, como que foi superar e ressignificar essa história, esse capítulo da história de vocês? Quando a gente está passando por esse momento, você se questiona, né? E você muitas vezes não entende. Graças a Deus, eu precisei de pouco tempo para entender, né? Que eu falo que Deus nunca erra nos seus presentes. O Luca era um presente. Sim. Ele é muito presente, né? Então, logo que tudo isso passou, eu fui tentar entender por que a nossa família estava passando por isso. Por quê? Porque não é uma coisa que você vê nas novelas, né? Final da novela, o capítulo final, todo mundo casa, 8 mulheres grávidas saindo do hospital, com seus bebês no colo, e muitas vezes muitas mães não vêm com seus bebês no colo, muitas mães não saem do hospital. Como que eu ressignifiquei? Eu encontrei apoio nos amigos, na família, e um grupo que eu preciso exaltar. Sim. É a Síndrome do Amor, que é uma associação fundada por uma mãe, a Marília Castelo Branco. Ela mãe de Estrelinha, porque quando nós perdemos, né, o
nossos filhos, a gente diz que virou estrelinha, né? E ela apoia as famílias que estão passando por isso. E eu encontrei muito apoio nesse grupo. Como que eu ressignifiquei? Quando eu fui inserida nesse grupo de WhatsApp, lógico, tem as mães que acabaram de perder e a gente está apoiando. Eu contava a minha história e ao mesmo tempo eu via as outras mães com as crianças. E eu lembro que naquela época, você vai lembrar, tinha aquela polêmica do vestido. Que cor que é aquele vestido? Uns enxergavam prata, outros enxergavam verde, você lembra? E eu lembro que eu estava com o Elton na cama e desmotivada com a vida, e alguém colocou nesse grupo essa foto. Eu falei pra ela assim, ai, que colocaram no grupo, você viu? Você acha que isso é grupo pra colocar essas coisas? E as mães começaram a rir e interagir, e eu falei, elas seguiram em frente. Esse grupo não é criado só para lamentar. Lógico que a gente vai estar aqui quando a outra estiver passando por essa perda, mas elas estão conseguindo rir depois disso. Elas estão vendo graça na piada que todo mundo estava achando graça e eu achava, já se viu, né? Então isso me ajudou muito a saber que ia ter o choro, mas ia ter o riso, ia ter o dia seguinte e a vida ia continuar. Exatamente. Você vê, né? Olha que importante isso. A gente busca apoio em algo com pessoas de vivências totalmente diferentes da gente, de situações que a gente nem conhece, porém com a mesma dor. Então eu acho importante isso, que o ser humano tem que entender sempre essa colocação, dar apoio a alguém. Você não precisa ser somente alguém do seu contato ali. Você pode dar o apoio a alguém que vai saber que é necessário pela vivência que você teve. É necessário para ele essa situação. Então, eu imagino que esse grupo do apoio, do síndrome do... Como chama, Sil? Síndrome do amor. Síndrome do amor. Eu imagino, assim, que era de muita ternura um grupo desse, né? E ele acompanhava, né, as mães que estavam descobrindo na gravidez, que estavam gerando um bebê com síndrome, as mães que já estavam esperando outros bebês que chegavam depois, né, os bebês arco-íris, né, era recebido com amor pelas mães também, visitaram, quando nasceu a Maria, elas vieram me visitar, os aniversariantes, tinha os bebês que estavam fazendo aniversário, mesmo tendo uma síndrome, estava fazendo 10 anos, e a gente ia tudo para as festas e aniversário. Então a gente dividia as alegrias, dividia as angústias, aqueles dias que a saudade apertava. Então a gente estava, isso me ajudou muito a entender que fazia parte do processo. Vai ter dias assim e terão outros dias, né, de risada, e como todo mundo, né? Como a vida sempre é. É assim, então, como eu disse para vocês, a Silvia é minha amiga há muito tempo, então eu passei essa história junto com ela. Eu sempre falo que quando eu falo ou penso sobre o Luca, eu não sei explicar, gente. Eu já falei isso pra Sil. Eu sinto uma ternura dentro de mim. Parece que assim, ele sempre está presente em nossas vidas, né? E eu tenho assim a imagem que o Luca é a estrelinha mais brilhante lá do céu. Tenho isso pra mim. Por ser, ele foi muito amado aqui, né? Pela família, pelos amigos, e ele deu muito amor e muito ensinamento. Então, eu tenho assim comigo que o Luca veio para ensinar muita coisa importante pra gente, né? Então, eu queria deixar essa colocação porque eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, Sil. O que você sente com relação a essa vivência do Luca no tempo que ele ficou aqui? Porque, lógico, gente, estrelinha brilhante tem que voltar logo pro colo do pai porque é mérito dele, né? A Gi fala com muita propriedade disso, porque a Gi viveu ao vivo e a cores, né? A gente viveu esse momento junto, da notícia, das expectativas que as pessoas tinham sobre o que eu estava passando, e a Gi filtrava para que eu pudesse me dedicar somente a neonatal, somente à UTI. Então, todas as dores que eu sofria, tenho certeza que foi vivida na mesma intensidade em você. Deus nunca erra nos presentes, né? Às vezes a gente espera que o presente seja lá aquele embrulho maravilhoso, aquele laço.
E a gente não é capaz de enxergar que estar aqui é um presente e não importa o tempo. Eu me recordo que quando o Lucas já estava desenganado, os médicos diziam que era um projeto que não tinha dado certo. E indo embora para casa uma vez, na pista, na estrada, um silêncio, aquela rodovia infinita parecia, e era perto de casa, o meu marido falou: sabe o que está acontecendo? A gente está se apegando muito a ele. O que a gente vai fazer? Né? A gente vai amar ele loucamente. A gente vai amar ele cegamente, igual quando a gente está muito apaixonado mesmo. E foi tudo que a gente fazia. Para você ter uma ideia, o Luca, ele era sedado, como a cardiopatia dele era muito grande, ele era sedado com fentanil, 100 vezes mais forte que a morfina. E que amor é esse que quando a gente chegava, e ele com essa sedação, o batimento dele não deixava nem a gente chegar mais perto, porque ele podia ter uma parada cardíaca na nossa frente. Então esse amor que abastecia ele e a gente, né? Então o que eu tiro de lição é exatamente isso. Viver intensamente, amar loucamente, porque a vida é um presente. E ele é muito mais presente. A Maria, que nem conheceu o Luca, se a gente falar, vamos todo mundo lá no quarto, ficar lá umas 4 juntos? Mãe, ó, tá esquecendo dele, ó, nós 5. Então hoje a gente sente muito, né, a ausência dele, mas não a falta, a presença. Ele é muito presente em tudo que ele nos ensinou. E às vezes a gente conversa com alguém que tem 40, 70, sei quantos anos e não ensina tanto, que o Luca precisou de 19 dias para ensinar. Exatamente. É isso, é esse ponto, a Silvia disse tudo. O Luca, em 19 dias aqui, ele mudou a minha visão com muita coisa nessa vida, a base assim, não só a mim, né, Silvia? Toda a família e todo mundo envolvido aí. Ele mudou minha visão 360 graus. Claro, eu sou uma pessoa que precisa de muita evolução ainda, mas eu evoluí, assim, voltado ao amor muito mais. E realmente, eu dou importância a isso, ao viver o amor, viver o que Deus deu de maior de presente, que é a nossa vida aqui, né? E Sil, e aí? Que mensagem você passa para esse pessoal, ou que está passando por essa situação, ou qualquer assim, situação parecida? O que você fala aí para o nosso povo? Uma das coisas que mais me incomodava ele, por um momento, ele perdeu a identidade dele. Ele não era o Luca, ele era a síndrome de Edwards. Rótulo é uma coisa que incomoda muita gente, né? Principalmente quando você está falando de alguém que não te oferece nenhuma expectativa. Eu sempre penso que o que tem prazo de validade é o que está na prateleira. Produtos têm prazo de validade. A gente não sabe o prazo de validade do outro, né? Então, não conhecendo até quando você vai estar aqui, até quando eu vou estar aqui, e os meus filhos e as pessoas que a gente ama, ame na intensidade, né? Ame, como eu falei, né? Viva intensamente, ame loucamente, porque ele não me oferecia nenhuma possibilidade, nenhuma expectativa, mas ainda assim, tudo que a gente tinha para fazer era amar e se abastecer, né? Então, isso nos torna forte. Para mim, a lição, a gente tirou uma força que a gente não conhecia. Quando algo, né, diferente e que não está no seu controle é colocado na sua mão, você vê que você é tão grande para fazer algumas coisas e tão pequena para fazer outras coisas, mas é a intensidade que a gente coloca que faz a gente ser grande e passar por tudo, né? Então eu acho que essa é a mensagem. Nós não sabemos nosso prazo de validade, né? Então vamos aproveitar. Tá vendo, galera? Entenderam? Por isso que eu amo essas histórias, essas pessoas que vêm com tanta sabedoria falando o que é o mais certo para todos nós, né? Sil, agradeço imensamente, novamente te agradeço. E você é uma pessoa muito iluminada, você sabe disso. Você é uma mulher muito evoluída e que ensina também a gente. Ensina a gente a ser bem melhor, com certeza. Ela sempre foi assim comigo, viu, gente? Agradeço mesmo, viu, amiga? Obrigada, Gi, por esse espaço. Eu admiro o propósito que você tem em fazer isso, o propósito do programa. Me sinto lisonjeada de estar aqui de verdade, de estar falando de um assunto que para mim é tão delicioso falar, né, do Luca. Hoje eu já consigo falar sem, né, transbordar e chorar,
Ainda mais quando a gente já passou junto por isso, a gente já teve muitas conversas sobre isso, mas eu me sinto muito à vontade de abrir o coração para você. Muito obrigada. Obrigada, gente. Valeu. Beijo!